agora sim eu estou aqui com a Laís Lauda, tudo bom? Tudo Laís, jóia. que é nutricionista, a gente vai falar sobre um assunto que está cada vez mais comum, né, Laís, hoje em dia, que é o distúrbio alimentar infantil. Laís, fala um pouco para mim, por que acontece isso? De onde vem esse distúrbio alimentar infantil? Então, nas crianças e adolescentes, na verdade, assim, eles estão descobrindo o mundo, né? E o mundo está cada vez mais exigente. Né? Tanto pela parte da família, quanto pela parte da escola, tanto pela parte da mídia. Né? Então, assim, existe a pressão familiar, né? Uma criança que, por exemplo, começa a ganhar peso. Então, existe toda uma questão da família, né? Exigindo dessa criança que ela perca peso. Sim. E nem sempre existe a ajuda familiar para que isso aconteça. Então, só existe a exigência, não existe a parte de ajuda. O apoio, tu diz, né? E Existe aí, aquela cobrança, exato, né? Mas não o apoio. Você tá gorda, você tá enorme, você tá uma baleia. Tá uma bolinha. Né? O bullying na escola, isso tudo vai marcando psicologicamente essa criança e ela começa a se cobrar. Sim. Né? E isso, para desenvolver um distúrbio, é rapidinho. Verdade. A gente tem algumas fotos, acho, que tu trouxe pra gente, né? Isso. Deixa eu dar uma olhada na primeira foto, pedir pro pessoal colocar ali pra gente dar uma olhadinha. Bebê. Ali, esse bebê, né? No caso, ele tá fazendo a refeiçãozinha dele. Isso, aí seria um alimento saudável. E seriam maneiras, no caso aqui, seriam maneiras de os pais incentivarem as crianças a comerem coisas saudáveis, é isso? Essa questão da educação alimentar, desde cedo a gente viu a primeira imagem ali, um bebê. Né? Na verdade, começa dentro da barriga da mãe. Sim. Né? O bebê, a partir do 4º mês, ele já começa a sentir, ele já tem as papilas gustativas. Então, tudo que a mãe consome, ele já vai ter um contato com aquele sabor através do líquido amniótico. Né? O nosso líquido amniótico, ele vai sendo trocado ao longo do dia. Né? E com ele chegam os sabores dos alimentos que a mãe está consumindo. Então, assim, quando ele estiver fora da barriga, já tiver amamentado e começar a consumir os alimentos, provavelmente ele vai gostar mais dos alimentos em que a mãe já comeu, porque ele já teve contato com aquele sabor. Tá? Então, assim, da alimentação da mãe na gestação é que se começa a educação nutricional infantil. Lá na gestação. Então, começa com a mamãe. Mas aí, a partir do momento que a criança ela começa já a se alimentar normalmente, a mãe já pode também estar incentivando, assim como a gente naquelas fotos, né? Tá buscando meios de fazer com que aquela comida se torne agradável para a criança. Com certeza, né? Esse esforço através, né, da mãe, da escola, né? E principalmente pelo exemplo. Né? Os pais comerem as frutas, os pais comerem as verduras. Isso aí que é o mais difícil, sabe? É o que faz a diferença. E é o que é mais difícil hoje em dia, né? Porque a gente vê se exige da criança consumir uma verdura, um legume, que o pai e a mãe nunca comem. Por que ela vai comer? Ela não acha aquilo legal. Ela vai preferir comer o refrigerante, comer um doce ou tomar um refrigerante que ela vê o pai e a mãe comendo todos os dias. Claro. Né? Eles aprendem por imitação, aprendem pelo exemplo. Então, a participação da família na educação nutricional é extremamente importante. Eu acredito muito que na escola ainda falte muito disso, né? Mas a gente não pode jogar para a escola. Mas sabe que há pouco tempo eu acompanhei uma matéria, eu não lembro onde passou, uma matéria falando sobre alimentação saudável na escola. Eu sei que é aqui da região, e era uma escola que ela tinha uma horta nos fundos, ela produzia todos os seus legumes, verduras, e as crianças elas comiam felizes da vida. Daí a repórter que fez essa matéria, ela entrevistou uma mãe, e a mãe falou que o filho ele chega em casa e ele fala: ai mãe, eu quero cenoura. Ah, eu quero peixe, né? Que é o que eles servem na escola. E eu acho assim, isso muito interessante. Assim, é legal. Que bom seria se todas as escolas pudessem fazer isso. Eu ia falar, infelizmente isso é raro. São poucas raro. as escolas que a gente encontra isso. Né? Todo o alimento que, por exemplo, essa criança plantou e viu crescer, com certeza ela vai ter muito mais gosto. Bem isso, o legal é porque eles plantam, eles ajudam a cuidar, eles regam, é muito bonitinho. Exatamente. Um trabalho bem legal. Né? E a questão da criança estar preparando esse alimento junto, né? Quando ele está ali na preparação, ele também vai ter muito mais sabor, né? Claro, vai gostar muito mais daquele alimento. Então, essa educação nutricional vai evitar
muitas vezes um distúrbio alimentar. Agora vamos falar dos distúrbios, né? A gente sabe que tem casos de anorexia, bulimia, compulsão alimentar, né? Vamos falar um pouquinho de cada um. O que seria anorexia no caso da criança? No caso geral, mas na criança, porque a gente está falando deles, né? A anorexia, a criança ou o adolescente, ele não consegue ter a imagem corporal real dele. Tá? Então, ele se enxerga muito mais gordo do que ele está. Uma quantidade Como de a gente está gordura. vendo ali na foto. Exatamente, essa foto consegue ilustrar exatamente o que o anoréxico sente. Gente. Né? Ele se olha no espelho e se vê muito a verdadeira seria de cá, que está magrinha. Está muito magra. E ela sempre se enxerga acima do peso. Acima do peso, muito acima do peso. Muito acima. Tá? Então, o anoréxico, ele caracteriza, além do distúrbio de imagem, a questão do parar de comer. Né? Então, esse adolescente, essa criança, ela esconde. Né? Ah, eu vou comer no quarto. E ela joga aquele alimento fora. Né? Vai para a escola com a lancheira, com tudo, volta com a lancheira vazia. Só que ela não comeu, ela jogou isso fora, porque ela quer emagrecer. Que é o contrário da bulimia, que a bulimia a pessoa ela come e depois ela tem aquele desejo de colocar para fora. Exatamente. Na bulimia ela tem o distúrbio de imagem também, na maioria das vezes, tá? E a gente vê ali na imagem, né? Exatamente. Só que ela come, tá? É um pouco mais difícil da gente chegar à conclusão de que realmente esse adolescente ou essa criança está com bulimia, porque ele não aparenta, né? Ele não emagrece tanto quanto o anorexo, porque o anorexo para de comer. O bulímico, ele come uma quantidade normalmente muito maior do que ele deveria e ele induz o vômito. Tá? E isso faz com que ele deixe de absorver uma série de nutrientes e comece a acontecer vários outros distúrbios. O problema é que o bulímico, como ele não emagrece muito, é muito mais difícil da gente curar. Claro. Tá? Porque é difícil ele vai se desnutrindo, né? Porque ele come e põe para fora. Então, ele absorve muito pouco daquele alimento. Mas ele absorve, então ele não perde tanto peso, né? Como o anorexia, que a gente enxerga, né? A pessoa está esquelética. No bulímico a gente já não vê isso, né? Então ela continua comendo, mas não tem aquele emagrecimento todo, só que ela está induzindo o vômito. E acho que além de tudo ainda rola tudo o emocional também, né? Abala todo o emocional da pessoa. Sim, mesmo, a parte né? emocional de qualquer criança, adolescente ou adulto, enfim, que tenha um distúrbio nutricional bem embalado, bem comprometido. No caso da compulsão alimentar? Compulsão alimentar, normalmente existe um plano de fundo na compulsão alimentar. Pode ser uma questão fisiológica, né? Uma falta de serotonina, tá? Uma alteração hormonal, alguma coisa assim. E existe a questão psicológica, né? Está faltando alguma coisa para essa criança, para esse adolescente, tá? E ela vai buscar refúgio na comida. Tá? E aí se começa a compulsão alimentar. Né? Existem casos também de compulsão alimentar por erro alimentar. Né? A pessoa não come direito e isso gera o que a gente chama de fome oculta. Então, faltam nutrientes para essa pessoa e o corpo começa a pedir nutriente. Então, ela vai em busca de alimento, mas ela não consegue acertar pela falta de qualidade alimentar. Tá? Então, muitas vezes... Ela está sempre com aquela necessidade de ter mais, de comer mais, e não acha o que realmente satisfaz ela. Exato. Muitas vezes o uso do adoçante causa isso. Tá? Porque existem aí centros de saciedade, né? Centros né, de produção de serotonina, enfim, que não estão sendo atendidos porque a gente está enganando o nosso organismo. Tá? Então, às vezes é importante a gente fazer a reeducação alimentar, né? Consumir, né, certos alimentos que ela realmente esteja precisando para evitar que o corpo mande mensagens dizendo que você precisa comer. No caso, uma mãe, um pai, né, que esteja assistindo a gente agora, que tem acompanhado isso, né, dentro de casa com a sua criança, o que ele deve fazer? O que ele pode fazer de imediato, assim, além de procurar, claro, um profissional, mas o que se faz nesse caso? A busca tanto do nutricionista, né, no caso dos distúrbios alimentares, eu acho que é uma coisa bem importante, porque a gente tem aí um preparo até para identificar. Muitas vezes o pai e a mãe não identificou. Né? Vê que a criança ou o adolescente tem uma relação complicada com o alimento. Então, ele não consegue identificar o distúrbio.
tá? Tanto o nutricionista, né, na investigação dele, na consulta dele, quanto o psicólogo ou o psiquiatra pode fazer esse tipo de avaliação, né? O diagnóstico em si, normalmente quem faz é o psiquiatra, tá? Mas tendo a gente todos os sintomas, enfim, a gente consegue encaminhar para esse profissional e fazer esse tratamento conjunto, tá? Mas muitas vezes, através da nutrição, através do entendimento dessa criança, desse adolescente a respeito da alimentação dele, a gente consegue melhorar bastante, muitas vezes curar, né, esse adolescente, essa criança desse distúrbio alimentar. E a convivência dele com o alimento se torna uma coisa mais saudável, ele consegue atingir o peso que ele queria, ou enfim, ver aonde está o saudável para ele. Né? Mas o trabalho conjunto normalmente funciona muito bem. Para o pai e para a mãe, a observação é muito importante. Né? Se essa criança, se esse adolescente tem essa relação complicada com o alimento, como é que ele se porta após as refeições? Vai ao banheiro sempre? Entendi. Tá? Vamos ficar sempre antenado nisso. Tá vendo a criança perder peso, mas parece que ele come sempre. Também um alerta. Né? Tá perdendo peso, mas está comendo. Que estranho. Né? Então, isso é mais uma questão de alerta. E a questão da compulsão, né? A compulsão realmente é o mais visível, acho. É mais fácil da gente encontrar, de identificar e aí poder encaminhar para o tratamento. Legal. Laís, muito obrigada por ter vindo até aqui. Eu que agradeço conversar com a gente, né? A gente ficou bem feliz. Acho que foram dicas maravilhosas aí para os pais que estão nos assistindo, né? Até para a própria criança, às vezes, o adolescente que está assistindo, uma dessas ele está vendo e às vezes ele nem tem noção do que ele está passando. Exato. Né? E é uma dica. Agradeço. Deixa o meu contato, o pessoal que tiver mais, quiser saber um pouquinho mais sobre o caso. Vou deixar meu site, Ótimo. tá? É o www.laislauda, Laís com Z, .com.br. Lá tem todos os telefones das clínicas que eu atendo, meu celular, enfim, pode entrar em contato à Então tá vontade. bom. Obrigada, tá, Laís. A gente vai a um rápido intervalo e em seguidinho eu vou voltar lá na cozinha para provar a delícia preparada pela chefe Fernanda. Não saia daí.